galera, eu sou cristão, como vocês sabem. Eu posso dizer duas coisas: tem muito crente aí que tem medo de ficar rico, e tem muito pastor e líder pilantra ficando rico por causa do medo dessas ovelhas de ficar rico. Então esse assunto é extremamente necessário. Hoje vamos falar sobre o que a Bíblia fala sobre ser rico e sobre dinheiro. É um vídeo que é mais voltado para quem é cristão, seja católico, evangélico, o que for. Mas se você não é cristão, vai ser um prazer ter você aqui também, porque eu vou aqui desmistificar, eu vou esclarecer algumas coisas que são muito mal interpretadas e distorcidas por aí. Antes de mais nada, vamos lá para uma coisa importante, galera. Uma vez eu vi uma frase assim: a Bíblia é a raiz ou é a fonte de toda heresia. Nossa, Duda, tá amarrado, não, o que eu quero dizer com isso, galera? Se você pega um versículo da Bíblia e distorce ele, ou tira ele do contexto, interpreta ele mal, você consegue falar uma asneira com base bíblica. Tanto que a maior parte das pessoas que tem medo de dinheiro é por quê? Por causa de algum pastor que falou alguma coisa, por causa de algum líder que falou alguma coisa. E o que acontece? Ele usou a Bíblia, só que distorceu um versículo que não tem nada a ver com o que ele está falando. Por exemplo, você lembra da tentação de Jesus lá em Mateus 4? Jesus foi pro deserto e o Satanás ficou lá atazanando ele para tentar fazer ele pecar. O diabo levou alguma revista pornográfica para Jesus? Levou cachaça para fazer ele ficar bêbado? Não. Como foi que o diabo tentou derrubar Jesus ali, fazer ele pecar? Usando a Bíblia. Nossa, Duda! Pois é, vai lá dar uma olhada. Ele usou 3 versículos fora de contexto e distorceu os versículos da própria Bíblia para tentar fazer Jesus pecar. Tem pastor que distorce para fazer as ovelhas de trouxa. Não é algo de hoje isso, sempre teve gente assim. A gente vai falar sobre isso já já. E uma coisa importante, galera, tudo que eu falar aqui eu vou falar com base bíblica, tá bom? Vou deixar os textos aparecendo aí na tela, tá? Então, vamos ver como é fácil a gente distorcer um versículo da Bíblia? Ó, lá em Efésios 2, 8, 9 tá escrito: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por causa das suas obras, para que ninguém se glorie. Alguém vai chegar, algum pastor aí e falar: galera, não se preocupa com o que você faz. Esquece esse papo de santidade. A gente é salvo pela fé, as obras não importam. Se você tem esse pecado, tem aquele, tem aquele. Com base bíblica ele tá pegando, que é um versículo falando, não importa as obras, tá? Só que aí, vamos ler agora Tiago 2, 14 e 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obra? Por acaso a fé pode te salvar? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Caramba, meu, então a Bíblia está se contradizendo? Não, ela está se complementando. Paulo fala para um povo que estava precisando ouvir sobre fé, sobre graça, sobre justificação. Tiago já está falando para um povo que achava que era só festa e oba-oba, eu creio, então tá tudo garantido. Não, o diabo também crê e nem por isso ele vai para o céu. Cadê as suas obras? A sua fé tem que ser seguida por obras, porque é uma consequência de quando a gente entrega nossa vida para Jesus, nossas obras mudarem. Então eu estou falando isso para você entender que um texto que é lido de forma isolada pode te confundir. E a gente vai analisar tudo a partir de agora, mas eu quis dar essa apresentação, essa entrada, para você entender. Nem tudo que alguém lê na Bíblia ali, acabou, é isso, calma. A Bíblia é um conjunto e às vezes tem uma coisa que está aqui, aí complementa com outra aqui, aí tem outro aqui, aí você tem que analisar o contexto para entender o que ela está querendo dizer. Não é só você pegar um versículo e fazer uma pregação. A Bíblia é um todo e ela faz sentido inteiro. Primeiro lugar, é pecado ser rico? Definitivamente não, galera. A Bíblia está cheia de exemplos de grandes homens e mulheres de Deus que eram pessoas íntegras, tementes a Deus, cheia do Espírito Santo. Cara, é o cara, hein? É muito rico. Abraão, por exemplo, era um cara extremamente rico, galera. Tipo, ele é praticamente o pai dos crentes, né? Ele é o cara que Deus chegou e falou: Abraão, por meio de você eu vou fazer uma multidão de gente aí que... E ele era um cara extremamente rico. A Bíblia fala lá em Gênesis 13, do 1 ao 6, que ele era tão rico que chegou uma hora que ele teve que mudar de cidade, porque senão a cidade toda ia ser dele. Não cabia mais as coisas dele, a cidade ficou pequena e ele teve que mudar de lá. E era um cara totalmente temente a Deus e foi o cara que Deus escolheu
para fazer tudo o que ele teve para fazer. Se a gente pegar o exemplo de Jó, Jó capítulo 1, lá no versículo 3, ali os primeiros versículos, fala que Jó era o homem mais rico do Oriente, e mesmo assim, era o homem mais íntegro que tinha. Ué, mas não é pecado ser rico? Jó era o homem mais rico do planeta, e era o cara que Deus olhava para a terra inteira e falou pro diabo, diabo, vem cá, tá vendo Jó ali, aquele cara que é o mais rico do planeta? Sei. Ele é o cara que eu mais admiro. Em nenhum lugar a Bíblia fala que é pecado ser rico, tá? O que ela vai fazer é combater os problemas, vai fazer alguns alertas sobre os riscos de ser rico. E a gente vai analisar sobre isso já já. Ah, Duda, mas a Bíblia fala que é muito difícil um rico ir pro céu. Ok, ser difícil é uma coisa, ser impossível é outra. Mas, se eu pensar, o rico não vai pro céu, então Salomão tá no inferno. Abraão vai para o inferno, Jó vai para o inferno, Jacó vai para o inferno, José de Arimateia vai para o inferno, Barnabé vai para o inferno. Tudo gente rica da Bíblia, vai todo mundo para o inferno, porque no céu não entra rico, né? Não. Não é isso. Sim, eles entram, é isso que eu quis dizer. Deus permite que as pessoas fiquem ricas? Sim, é lógico, galera. Tem muito exemplo na Bíblia mesmo de gente que ficou totalmente rica por uma intervenção divina. Deus os abençoou para que eles fossem muito ricos. O exemplo mais clássico disso é Salomão. Lá em 1 Reis 3 a gente lê sobre essa história. Salomão tinha feito uns negócios legais lá e tal, aí Deus chega para ele e fala, Salomão, pede qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que eu te dou. Salomão pediu o quê? Dinheiro? Não, sabedoria. Ele falou, Deus, eu quero sabedoria para conseguir liderar todo esse povo aqui, porque ele era o rei. E nesse momento, Deus chega e fala, ó, bonito, hein, Salomão? Porque você pediu sabedoria e não fama, poder, dinheiro, eu vou te fazer o cara mais rico do universo, filho. Você não tem noção de quanto... Você vai parecer o tio Patinha nadando naquela piscina lá de moeda do desenho, cara. O Elon Musk, Salomão, vai parecer um mendigo perto de você, de tão rico que eu vou fazer você ficar. E fez. A Bíblia fala que Salomão tinha tanto dinheiro, o reino inteiro era tão rico, que a prata era algo insignificante. Sabe essas prata, corrente de prata, que é cara pra caramba, pulseira? No tempo de Salomão tinha tanto ouro, tudo era de ouro, que a prata virou insignificante. O pessoal já jogava fora, ah, prata, não quero. Tem uns pesquisadores que fizeram alguns cálculos, né, para medir quanto que seria hoje, né, a fortuna de Salomão, e não é milhões ou bilhões, é na categoria de trilhões de reais, tá? Então é muita grana. E Deus que deu. Ah, mas ele era rico porque foi Deus que deu. Sim, e qualquer outro crente rico é Deus que deu. Se eu ficar milionário um dia, vai ser Deus que me deu. Não importa se é R$1.000 ou R$1.000.000, vem dele. Assim como de Salomão veio de Deus. Em 1 Samuel 2,7, Ana faz uma oração e ela fala, é Deus quem dá a pobreza e a riqueza, é Ele quem humilha e exalta, tudo vem dele. Vamos pegar de novo o exemplo de Jó. Eu percebi um negócio que eu nunca tinha percebido. Jó já era o cara mais rico do Oriente, certo? E galera, Oriente representava o mundo todo, tá? Naquela época não tinha Brasil, Bolívia, então... Se tá falando que ele era o cara mais rico do Oriente, é que ele era o cara mais rico do mundo. Ok, ele já era o cara mais rico do mundo, perdeu tudo, certo? Quando ele voltou, a Bíblia fala que Deus deu o dobro. Caramba, mano! Ele já era o cara mais rico do mundo, aí chega Deus ainda e dá o dobro. Ô Deus, dá pra mim também. Entende? É Deus que fez tudo isso. Não, mas ser rico é pecado, ter fortuna é pecado, ter riqueza é pecado. Caramba, então Deus fez o Jó, que já era pecador por ser rico, agora Deus deu o dobro de pecado pra ele, que agora você vai ser o dobro de rico. Não faz sentido. Vamos ler um texto aqui, ó. Deuteronômio 8,18. Lembre-se do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, a fim de confirmar seu pacto que gerou teus pais, como hoje se vê. Terceiro ponto, e aqui já começa a ficar um pouco mais profundo. Mas se tem gente passando fome, como eu posso ser rico? Essa pergunta me deu um nó já na cabeça há algum tempo. Por isso, inclusive, que eu resolvi fazer esse vídeo. Foi um dos motivos. Eu penso assim, caramba, né? Lá em 1 João 3,17 fala assim, que se eu ver o meu irmão passando necessidade e eu não ajudar, o amor de Deus não está em mim. Só que aí eu penso, caramba, velho, a própria Bíblia fala que no mundo sempre vai ter pobre. Então se sempre vai ter pobre, sempre eu vou ter que dar tudo para compartilhar com os outros? Então nunca vai ter ninguém rico, porque todo mundo que é rico vai ter sempre que dar tudo e acabou, não vai ter dinheiro. Só que aí tem o ponto. Lembra o que eu falei lá no começo? Nunca pegue um versículo só
e despreze todos os outros versículos da Bíblia. A Bíblia tem esse versículo que fala isso? Tem. Só que também tem versículo que fala que a gente pode curtir. E que Deus nos abençoe e nos dá dinheiro para que a gente desfrute do fruto do nosso trabalho. Vamos ler aqui. Eclesiastes 2, 24 e 26. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. Ué, mas não é só para dar para pobre? Não, você também pode se divertir com o teu dinheiro. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem Ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem, a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem Ele gosta mais. Ou seja, a Bíblia está falando, pode curtir sim, cara, é teu direito. Deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca exigiu voto de pobreza de ninguém na Bíblia, tá bom? Teve grandes homens que fizeram isso, teve. Os franciscanos lá, o São Francisco de Assis, por exemplo, fez voto de pobreza, ele abriu mão de tudo para dar para os pobres. Maravilha, parabéns, mas Deus não exige isso de ninguém. O que Deus deseja é que a gente ame Ele acima de tudo e ame ao nosso próximo. Só que se sempre você tem que dar tudo, nunca vai ter gente rica. E Deus conta com gente rica. Quem que vai sustentar os missionários se ninguém tiver mais nada? Quem vai contribuir com um projeto para construir poço no sertão do Nordeste, que o povo lá não tem água? Quem que vai pagar acampamento para os adolescentes aí da tua igreja? Sabe aqueles adolescentes que não tem dinheiro nem para comprar uma cueca? Quem que vai pagar? Eu não posso fazer nada porque eu dei todo o meu dinheiro para a Somália. Sempre vai ter gente passando fome, mas Deus não exige que você dê tudo o que você tem para isso. Se você pensar desse jeito, então ninguém pode ter mais nada. Peraí, esse boné? Ai caramba, pra que eu comprei esse boné? Isso é Bíblia? Pra que eu comprei a Bíblia se tem no celular? Podia dar um arroz para quem tá passando fome? Por que eu comprei um carro? Ai, por que eu vou viajar com a minha família? Viajar com a família? Não, tá louco? Tem gente passando fome, você não pode viajar com a família. Cara, Deus não é assim. Não é só, pobre, que a gente tem que fazer tudo pro pobre e eu vou abrir mão de tudo. Se for assim, um pai não pode comprar presente pro filho. O filho também é teu próximo, você também tem que amar teu próximo. E o próximo não é só o pobre que tá passando fome na África. Seu filho também merece um presente de Dia das Crianças. Nossa, com o presente que você gastou aí, dá pra comprar 8 quilos de arroz. Você quer comprar a casa dos sonhos da sua esposa? Que ridículo! Pra que fazer tua esposa feliz com isso? Ou tua mãe feliz, ou teu pai? Sempre vai ter alguém passando necessidade. Então, se você for pensar nisso, você nunca vai poder fazer nada. E não é isso que Deus quer. Então, o ponto aqui é você saber ser generoso, tá? Você saber contribuir com as pessoas. É o equilíbrio. Você curtir, você aproveitar, você desfrutar, você passear. Pô, você acha que Deus não fica feliz se você puder ir pra praia, conhecer uma maravilha natural que Ele fez? Pô, eu tenho vários sonhos, cara. Eu tenho o sonho de um dia para Alasca ver a aurora boreal. Você acha que Deus vai falar, não, filho, isso aí não. Eu fiz só para quem mora lá no Alasca. Você nunca vai lá, porque tem gente passando fome. Não faz sentido nenhum, cara. Deus é pai, tá bom? Ele não é só Senhor, mas Ele é pai. Ele também quer ver a tua alegria. Só que o problema é que tem gente que não sabe ser generoso, não sabe contribuir com nada, não tem equilíbrio, junta dinheiro só pra ele ter e ser a pessoa mais rica do mundo e não ajuda ninguém. Isso é que tá errado. Então a mesma Bíblia que fala em Isaías 55, pra que gastar dinheiro com coisa que não é pão? A mesma Bíblia fala, gasta sim, cara, desfruta do teu salário que você merece. Você não trabalhou? Deus vai te abençoar para você trabalhar, para você enriquecer, para você prosperar e você vai poder curtir sim, cara. Você pode doar tudo pro pobre? Claro que pode, fica à vontade, mas Deus nunca exigiu isso de você. Você pode ir além, você pode fazer mais do que o esperado. Deus vai se alegrar muito, mas ok, não quer dizer que se você não der tudo, Deus vai, nossa, não entendeu nada esse moleque. Então Deus sempre conta com gente rica para fazer várias coisas. Teve gente rica que ajudou a sustentar Jesus em alguns momentos. Pega José de Arimateia, por exemplo. Era um discípulo de Jesus e era muito rico. E o que ele fez? Deus usou esse cara rico para comprar o sepulcro para Jesus. Se ele não tivesse comprado esse sepulcro, que já tinha sido profetizado lá no Antigo Testamento, Jesus ia ficar lá na cruz por horas, apodrecendo, morrendo, sendo comido por urubu, não sei. Deus falou, opa, peraí, eu separei um cara rico que tem dinheiro para comprar um sepulcro novo. Você não tem noção de quanto que era um sepulcro naquela época, é caríssimo. Mas Deus usou um cara rico para fazer isso. Você lembra da parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10? Fala que o homem estava descendo lá, foi assaltado, aí passou um, não ajudou, passou outro, não ajudou, o samaritano ajudou. O samaritano era rico.
Por quê? Porque lá fala que ele ungiu o cara com óleo, passou lá os negócios, o azeite, deixou ele numa hospedaria, pagou tudo pro cara, sabe? E falou, ó, cuida desse cara que eu vou até a minha cidade e quando eu voltar eu acerto toda a conta aí. É rico ou não era o cara? E Deus usou, e é o bom samaritano. Pessoas ricas são muito usadas por Deus para sustentar a gente, sustentar missionário. Lá em Filipenses 4, tem uma carta inteira de Paulo agradecendo a galera por terem ajudado e contribuído para que ele pudesse pregar o evangelho, por meio de doações. Então, em vez de você pensar assim, eu vou dar tudo que eu tenho, ore para que Deus te abençoe cada vez mais, para que você possa abençoar cada vez mais. É o que eu tenho feito aqui em casa. Eu estabeleci um padrão aqui. Quanto mais meu salário aumenta, mais as minhas ofertas aumentam. No começo eu dava 10%, aumentou para 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quanto mais Deus tem me abençoado, mais eu tenho exercido a generosidade e abençoado pessoas e missionários e tanta gente. Eu não gosto de falar sobre isso, né, galera? Mas o contexto é esse, então eu tenho que falar. Mas obviamente que eu não vou falar as coisas que eu faço. Mas Deus sabe. Pensa nisso. Eu não falo assim, eu vou dar tudo que eu tenho. Não, eu falo, Deus, me abençoa muito para que eu transborde muito para essas pessoas. Duda, mas eu acho que o certo é dar tudo. Maravilha, dá tudo, manda ver, tá bom? Só o que eu tô falando é que em nenhum lugar Deus fala que a gente tem que fazer voto de pobreza e abrir mão de tudo. O que ele fala é, fica atento, ouça a minha voz e esteja disposto a me obedecer. Inclusive com o teu dinheiro. Então eu penso assim, galera, eu tenho que dar tudo? Não. Eu tenho que dar 10%? Cara, seja generoso. Você pode dar 30%, mas você dá só 10%? Ok, tá bom. Mas você poderia ser melhor. Só que sempre a gente vai poder ser melhor, entende? Mas Deus não está preocupado com isso. Deus não se impressiona com valores nem com nada. O que Deus quer ver é a disposição no teu coração em ser generoso e ajudar o próximo. Se a gente for pegar Salomão, Davi, Abraão, esse povo todo, eles eram riquíssimos, não era? Tinha gente pobre na época deles. Por que eles não se desfizeram de tudo que eles tinham para ajudar os pobres? Porque Deus não exigiu isso deles em nenhum momento. O que Deus quer é que a pessoa seja abençoadora. Você tem sido abençoador? Mas então por que a Bíblia pega tão pesado com esse negócio de dinheiro? Por que Jesus fala tantas vezes sobre isso? Porque Jesus sabe que o dinheiro corrompe. O problema não é ser rico, o problema é se corromper com o dinheiro. E ele sabe que isso acontece. Então Jesus vive fazendo alerta para que a galera tome cuidado com os perigos que o dinheiro pode trazer. Mas nem todo rico cai nesses erros. É o caso de Jó, que era o cara mais rico e o mais íntegro e o que mais Deus admirava na terra. Tá? Então a questão é, Jesus fala, cuidado! Quais problemas o dinheiro pode trazer se você não tomar cuidado? Ganância, avareza, independência, falta de confiança em Deus, falta de dependência de Deus. Jesus sabe que muitas pessoas quando têm dinheiro, falou, valeu Deus, Deus abençoe Deus, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso da parábola do filho pródigo. Tava lá de boa em casa, cheio da grana, o pai era rico, né? Tô de boa. Aí, ô pai, na boa, me manda essa grana aí que eu quero vazar daqui. Por quê? Eu não preciso mais de você não, com essa grana aí eu tô de boa. Tá bom, filho, toma aí a grana. Foi embora. Começou a gastar com Heineken, balada lá em Jerusalém, só mulherada, só aposta e jogos e não sei o que lá. Até que perdeu tudo. Começou a passar fome. Foi aí que ele lembrou de Deus. Eu tô aqui passando fome enquanto tá todo mundo lá. Repara que ele voltou para Deus quando tava sem nada. Se ele não tivesse perdido tudo, era capaz de não ter voltado para casa de Deus até hoje. Se ele tivesse investido o dinheiro dele num CDB, num LCI aí, talvez nunca teria voltado. Mas por que eu tô falando isso? Porque o dinheiro faz com que muitas pessoas parem de depender de Deus. Tem um Provérbios, lá Provérbio 30, que fala alguma coisa assim. Deus, não me dê muito, nem pouco demais. Não me dê pouco demais, senão eu vou murmurar. Mas também não me dá muito, porque senão eu sei que eu posso me esquecer de ti e te abandonar. Faz parte do coração humano, essa podridão que a gente tem. Quando tá tudo bem, eu não preciso mais de Deus. Por isso que Jesus fala que às vezes é difícil um rico entrar no céu. Por quê? Porque o rico esquece de Deus. Não todos, galera, tá? Não todos. Outro risco que o dinheiro traz é o do seu coração se corromper. Você começar a se vender pelo dinheiro. Você começar a fazer coisa ruim por causa do dinheiro. Tem um texto lá em 1 Timóteo 6,10 que fala: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro,
se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, antes de querer ficar rico, tenha certeza que você tem raiz forte em Deus, tá? Você está bem arraigado em Deus e conhece Ele de verdade. Vou dar um exemplo. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ia muito pro Pico do Jaraguá com meu amigo Fábio orar, né? Eu tava lá no auge do primeiro amor, queimando por Deus, eu quero. Aí eu me propus a começar a orar por poder. Deus, eu quero o teu poder, eu quero curar enfermos, eu quero ressuscitar mortos, eu quero. Eu ia todo sábado orar, eu quero poder. Até que um dia Deus falou no meu coração, Duda, sabe por que eu ainda não te dei o meu poder? Porque você ainda não tem o meu caráter. Aí quebrou as pernas do peão, né? Voltei rastejando para casa. Mas a partir daí eu comecei a orar o quê? Deus, não me dê o seu poder enquanto eu não tiver o teu coração, enquanto eu não tiver o seu caráter. E por que eu tô falando isso? Porque muita gente, quando fica rico sem ter o caráter de Cristo, se perde. Cuidado, porque se você acontecer algo muito transformador na tua vida, sem você estar bem fundamentado na palavra de Deus, é o que está acontecendo com muita gente famosa no YouTube aí, né? Tem um provérbio que fala, Deus não dá asa à cobra, mas a internet dá. E é por isso que tem tanta gente famosa aí se passando por crente, falando asneira, depois se desvia e denigra a imagem do evangelho, né? Por quê? Porque é gente que não tem base bíblica, não tem vida com Deus, não é pastoreada por ninguém, não vai em nenhuma igreja. De repente fica famosa e começa a falar tudo quanto é asneira, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer é isso. Se você quer ficar rico, tenha certeza que teu coração tá bom, porque aí entra outro problema que é a ganância. O que é a ganância? Querer mais e mais e mais e mais, eu quero mais, não, eu quero mais. E lembra que ganância não é defeito de rico ou de pobre, é defeito do ser humano. Se você é ganancioso agora, saiba que quando você tiver mais dinheiro, você vai ser mais ganancioso ainda. Você lembra daquele texto lá? Porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se você não ajuda ninguém agora que é pobre, por que você acha que Deus vai confiar em você uma riqueza para você continuar sem ajudar ninguém? Ah, Duda, mas eu sou pobre. Galera, rico ou pobre tem que ajudar, rico ou pobre tem que contribuir, tá bom? Ajudar as pessoas e ser generoso não é função de rico, é função de filho de Deus, é função do ser humano, nem só de crente, é função de todo mundo. Deus não está preocupado com valor, Deus não se preocupa, assim, não se impressiona com números, tá? Você lembra daquela passagem da viúva pobre? Tava todo mundo lá doando dinheiro, provavelmente chegava um cara que dava ouro, dava o relógio, o Rolex, lá de repente chegou uma viuvinha pobre com 2 moedas. Jesus elogiou ela, falou, tá vendo, ó? Aqueles lá deram porque estava sobrando, mas ela deu do pouco que ela tinha, ela deu. E ela impressionou a Deus, não por causa da quantidade. Galera, Deus é o dono do ouro e da prata. Você acha que Ele está preocupado se você dá 10 reais ou 1.000 reais? Ele está preocupado se o teu coração é generoso ou não. Em 2 Coríntios tem uma passagem lá que Paulo elogia o pessoal da igreja da Macedônia, porque o Paulo mesmo fala que eles eram lascados de pobre, estavam na pindaíba, mas mesmo assim queriam ajudar. E falavam que queriam ter o privilégio de ser participante na ajuda dos cristãos e do reino de Deus, do evangelho e tudo mais. Mas você está ajudando? Tem gente que é rico, mas não ajuda ninguém. Aí entra o negócio lá de Tiago. Você tem fé? Beleza, mas e tuas obras? Caramba, bicho, você não faz nada, você não ajuda ninguém, tá vendo todo mundo passando necessidade e só quer saber de ter coisa top pra você, de roupa de marca, de mansão e tal, carro novo. Não, vamos ajudar alguém aí, filho. Por isso que eu já falei várias vezes aqui no canal e lá no Instagram. O melhor remédio contra a ganância é a generosidade. Cara, se você não for generoso, a ganância vai dominar teu coração e aí vai surgir um outro problema que é a idolatria. Duda, como assim idolatria? É quando o dinheiro se torna um ídolo no seu coração. Você lembra da passagem do jovem rico? Ele chega lá para Jesus e fala, Jesus, eu faço isso, faço aquilo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou na igreja, eu sou o cara, eu estou sendo santo, eu estou buscando. Jesus sabia que ele tinha um ídolo aqui no coração que era o dinheiro. Então Jesus chega e fala assim, beleza, fera, valeu, mano. Então é o seguinte, doa tudo que você tem aí e vem para me seguir, pode ser? Pede outra coisa, Deus, isso não quis. Por quê? Porque o dinheiro era um ídolo no coração dele. Isso eu não estou disposto a te dar, Deus, eu dou outra coisa, mas o meu dinheiro eu não dou. Por exemplo, vamos pegar o caso de Zaqueu. Zaqueu também era rico pra caramba, né? Ele foi lá, almoçou com Jesus, jantou, sei lá. Aí, Jesus não pediu para ele doar tudo. Ele mesmo, voluntariamente, quando conheceu a Jesus, resolveu distribuir uma parte da riqueza dele com os outros. Mas Jesus não precisou pedir para ele.
Poderia ter falado, não pode ser rico, Jesus mandou o jovem rico doar tudo. Tá, Zaqueu era rico e Jesus não mandou o Zaqueu doar tudo. Mas no coração de algumas pessoas o dinheiro se torna um ídolo. É o que a Bíblia chama de mamon, né? Repara que Deus coloca o dinheiro na categoria de Deus, tá? Deus com D minúsculo, né? É uma divindade, né? Por que ele fala lá em Mateus? Um escravo não pode ter dois senhores. Não faz sentido. Imagina um escravo que tem dois senhores, o Pedro e o João. Caramba, um dos dois chefes vai se lascar, né? Não faz sentido. É o que Jesus está falando. Ou você obedece a Deus acima de tudo, ou você se entrega ao dinheiro. Os dois não dá para conviver. Se o dinheiro é mais importante que tudo, ele já tomou o lugar de Deus no teu coração. Lá em Efésios 5:5 fala que a ganância é idolatria. Por quê? Porque o dinheiro, cara, é um negócio que é tão forte que pode se tornar um Deus no teu coração. Vamos ler um texto legal aqui, ó. 1 Timóteo 6,17. Aos que têm riquezas nesse mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Paulo proibiu eles de ser rico? Falou assim, os ricos aí, ó, para de ser rico. Não. Falou assim, os ricos aí, ó, pilantra, vagabundo, cambada de safado, você vai dividir isso aí. Não falou. Só falou assim, cuidado, tá? Não sejam orgulhosos e confiem em Deus em primeiro lugar, não na sua riqueza. Tem gente que confia na riqueza. Você lembra aquele salmo que fala assim? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A gente vai confiar em Deus. O que ele quer dizer com carro, cavalo? Que é viver na roça? Não. É o contexto ali, galera. É de exército. Os exércitos que tinham mais carros e cavalos e carruagens e tal, eram os que, nossa, eu tô garantido, eu confio no tamanho do meu exército. O salmista tá falando, cara, eu não confio no tamanho do meu exército. Eu não confio no tamanho da minha poupança. Eu não confio no tanto de dinheiro que eu tenho. Porque assim como Deus me dá muito e rápido, do nada ele pode tirar com a mesma velocidade tudo que você tem. Por isso eu prefiro confiar em Deus, e é nele que está a minha confiança. O próprio Jó, que era rico pra caramba, falou, eu nunca confiei no ouro. Eu nunca coloquei a minha confiança nas minhas riquezas. Mas tem gente que coloca. Galera, eu vou falar, minha vida financeira tem mudado bastante. Eu nunca fui lascado nem nada, porque vocês sabem que eu sempre fui bem econômico e não gosto de ficar comprando coisas sem ter dinheiro, tá? Ok, mas com o canal, as parcerias, divulgação, minha vida financeira tem mudado bastante. Galera, toda semana eu oro, Deus, a hora que o Senhor quiser tirar tudo, fica à vontade, tira tudo, tá bom? Vou ficar triste? Vou, porque eu amo o meu canal. Mas galera, Deus sabe que não precisaria fazer a pergunta lá pro que ele fez pro jovem rico. Por quê? Porque nisso aí eu já tô tratado, tá bom? Eu sou miserável, galera, sou nervosinho, sou impaciente, sou um cara besta, sabe? Pecador imundo, mas nesse sentido Deus já sabe que todo dia eu falo, pai, tudo é teu, cara, e a hora que o senhor quiser pegar esse canal e pegar do meu dinheiro e quiser me fazer voltar pra CLT, eu topo qualquer coisa pra estar no centro da tua vontade. Mas e você, como é que você tá? É assim que você descobre se você é ganancioso ou não. Você estaria disposto a dar tudo que você tem se Deus pedir? Ou você faria como o jovem rico? Viraria as costas e sairia andando. Então se Deus quer a nossa prosperidade, então ser pobre é um sinal de maldição? Não! Galera, definitivamente não, tá bom? A Bíblia fala que é Deus quem humilha e quem exalta, é Deus quem dá a riqueza e a pobreza, é Deus quem criou o rico e o pobre. Assim como a gente vai ver vários homens de Deus top que eram ricos, a gente vai ver mais ainda homens de Deus muito top que eram pobres. Tá, então, vamos pegar, por exemplo, a passagem lá, você lembra do rico e Lázaro? O Lázaro estava lá, só o bagaço da rabiola, pobre, que dó, fedendo, talvez morando na sarjeta, não tinha dinheiro para nada. E o rico, ostentando, camisa da Calvin Klein, carruagem importada e tal. Alguém poderia olhar para Lázaro lá, pobre, e falar, esse tá amaldiçoado, hein? Esse é um homem ferradão na vida, hein? Aí olhava para o rico e falava, nossa, o rico, esse é um homem abençoado, hein? Esse tá agradando o coração de Deus, hein? No final das contas, morreu os dois, o rico foi pro inferno e o pobre foi pra glória. Não tem nada a ver, relação nenhuma de falar de pobreza ou riqueza, esse agrada a Deus e esse não agrada. Se a gente for ver as 7 cartas lá de João lá em Apocalipse, uma das igrejas era Esmirna. Deus só elogia ela. Só faz elogio, é uma das poucas igrejas lá que só recebe elogio. E uma das coisas que Deus fala é, ó, eu tô vendo que você tá sofrendo, que você tá numa pobreza lascada.
mas você é rico. Em compensação, tem a outra igreja lá de Laodiceia, a igreja chega e fala, nós somos ricos, nós estamos na prosperidade, olha, estamos só alegria, nadando na grana. Aí chega Deus e fala, você tá falando isso, mas você não tem noção, você tá só o pó da rabiola, você é pobre, cego e nu. E inclusive vai um parênteses aqui, lembra que Esmirna e Laodiceia era uma igreja, tá? Duda, por que você tá falando isso? Tem gente que gosta só de igreja top, eu gosto da igreja modinha. Se a gente for se basear lá em Apocalipse, a igreja de Esmirna era aquela igreja que ninguém dá nada. Nossa, essa igreja aí tá bichada, hein? Ó, pobreza, todo mundo indo embora, não tem dinheiro nem para se sustentar. E essa igreja, Deus falou, essa é top, aqui no céu vocês estão ricos. A igreja de Laodiceia era a igreja da moda. Nossa, a gente tá cheio da grana. Provavelmente tava bombando, entrando dízimo, todo mundo querendo ir lá. Não, é essa igreja que eu quero. Cuidado, galera. Tem igreja que tá top porque Deus tá abençoando e tá cumprindo ali, tá sendo fiel à palavra de Deus. Tem outras igrejas que estão bombando, por quê? Porque não prega sobre santidade, não prega sobre... Aí todo mundo quer ir lá mesmo. Mas fecha parênteses. Então não tem relação necessariamente. Claro que pode acontecer. Pode acontecer de alguém estar numa situação ruim porque é consequência de alguma coisa errada que ela fez. Mas de modo geral não tem uma regra. Não dá pra falar que pobreza é sinal de Deus estar pesando a mão. E também não dá pra falar que riqueza é sinal de que Deus está prosperando. Quantas vezes Davi não fala lá no Salmo 37, ele chega e fala, Deus, eu tô chateado, pai. Daí, que foi, Davi? Que foi? Caramba! Pô, os ímpios aí só faz asneira e tá toda hora prosperando, e eu aqui sou justo, tô só me lascando? E Deus fala, calma, tudo vai fazer sentido em algum momento, relaxa. Vamos pensar o exemplo de Jó. Jó, quando estava rico, chegava o Zé Povinho, Jó, homem de Deus, hein? Olha que homem abençoado, olha quanto dinheiro que ele não tem, tá? Aí, sem ter feito nada de errado, Deus tira tudo que ele já tinha. Aí chega o Zé Povinho de novo, eita Jó, hein? Já tá em pecado, né? O que será que ele fez, hein? Irene, você tá sabendo de alguma coisa? Aí já começa a fofocar e fazer as idiotices. Aí Jó volta a ficar rico, o Zé Povinho chega e não... Eita, Jó, acertou a vida, hein? Cara, Jó em nenhum momento fez nada de errado. Tem hora que ele tava com o homem mais rico do mundo, depois ele foi o homem mais miserável do mundo. E talvez ficou por 1, 2 anos, não se sabe, mas nessa miséria. Aí foram os erros dos amigos de Jó. Jó, os amigos chegaram e falaram, Jó, o que você fez pra Deus estar fazendo isso com você, cara? Nada! Mas Deus quis que acontecesse, não tem nada a ver com pecado ou não pecado. Vamos pegar lá a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Lá tá cheio dos homens mais incríveis da história. Pessoas que Deus elogia muito. Tem gente lá que fala que passou necessidade, passou perrengue. Fala lá, tem uns lá que fala que os caras não tinham nem onde morar, que morava num buraco, morava numa caverna, sabe? O quê? Quer dizer o quê? Que estava em pecado? Não, era um herói da fé. Se a gente levar nesse lado... Então, até Jesus, então, era maldito. Não, Jesus era maldito. Por quê? Porque ele não era rico, galera. É meio óbvio que ele não era rico. Era uma pessoa simples, não andava com coisa chique nenhuma, era um marceneiro comum, morava numa cidade meia boca, era tipo Osasco do Oriente Médio, lá onde ele morava, cidadezinha meia boca. A família dele não tinha nem sepulcro, não tinha nem plano de cemitério para enterrar o corpo dele quando ele morreu. Tem uma passagem lá de Marcos 12 que fala que Jesus queria dar um exemplo, não tinha nenhuma moeda. Ele falou, alguém tem uma moeda aí para me emprestar, para eu dar um exemplo aqui? Sabe? Quer dizer que é pobre, tá mal visto por Deus? Jesus? Ou João Batista, vamos pegar João Batista. Outro cara que provavelmente apareceu, nossa, cara, ele andava o dia inteiro no deserto, um calor miserável que era lá. Vestia uma jaqueta de pele de camelo, cara, no deserto, velho. E naquela época não tinha Rexona, um Axe Rolon aí, não tinha. Todo mundo rico, comendo as coisas, ele comendo gafanhoto. Aí de repente chega, morre, degolado, vai preso. Qualquer um ia falar, esse cara aí é lascado na vida, hein? Esse aí comeu o pão que o diabo amassou mesmo. É nada. Jesus chega e fala, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá vendo João Batista, o cara fedidão lá que vocês estão falando? Que acabou de ser morto lá, assassinado dentro da prisão? Até hoje não teve nenhum homem tão incrível quanto ele que nasceu de mulher. Cara, quem me dera receber esse elogio de Jesus, cara? E era um cara totalmente lascadão. Se Jesus não tivesse falado isso, era capaz de, até hoje, a galera achar que João Batista foi um louco, um doido varrido que era fedido e que ficava andando falando pelo deserto. Esse papo besta aí, de ficar falando que pobre tá amaldiçoado e não sei o que lá, isso aí é
fruto da bendita da teologia da prosperidade, que faz um baita desserviço, que atrapalha o cristianismo. O que é a teologia da prosperidade? É esse papo aí de que se você é de Jesus, você vai experimentar a riqueza, você vai comer só caviar e vai suar ouro pelos poros. Galera, eu não sei na tua Bíblia, mas na minha, o que Jesus promete para quem segue ele é uma cruz para carregar no lombo do peão, tá bom? Quem prometeu riqueza, quem prometeu tudo isso foi o diabo, lá em Mateus 4, quando tentou Jesus. Ó Jesus, se você me seguir, todos esses reinos do mundo eu vou te dar. Jesus falou, discípulo, se você me seguir, vou te dar uma bela de uma cruz para você carregar e para você morrer um pouquinho todo santo dia. Cara, na boa, se Paulo tivesse nos nossos dias, eu acho que ele dava um tapa na orelha de quem viesse com esse tipo de pregação de prosperidade aí. Caramba! Mano, olha a história de Paulo, que foi o maior representante aí do cristianismo na história, sabe? Depois de Jesus. Pô, meu, o cara apanhava toda hora, chibata nas costas, chicotada, ia preso toda hora. Fala que passava fome toda hora, que passava necessidade, que passava sede. Que papo é esse, cara? Todo mundo gosta do versículo lá de Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí chegam os pregadores e distorce tudo, né? Fala assim, irmão! Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou ser rico, eu vou ser milionário, eu vou ser... Cara, vai falar asneira no outro canto, bicho. Olha o contexto, lê esse capítulo aí de Filipenses 4. Paulo tá falando justamente o contrário. Paulo tá falando, cara, eu me lasquei pra caramba, eu já sofri pra caramba, eu já fui preso pra caramba, eu passei fome, eu passo necessidades pra caramba, mas ó, quer saber? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você vê como é fácil distorcer um versículo? Você pode pegar esse versículo para ficar pregando sobre triunfalismo. Paulo estava falando, eu posso tudo porque, cara, eu passo a necessidade que for. Com Deus eu posso passar por isso. E, inclusive, quando ele pregou, quando ele falou isso, ele estava preso. Tá? Mas, ok. Então, cuidado com esse papo, tá? Porque tem gente que prega com esse tipo de promessa. Aí o peão vai lá, acredita, eu aceito, Jesus vai me fazer rico? Eu quero. Aí vem a pobreza, o peão se desvia. Salmo 37 fala que é melhor o pouco do justo do que o muito do ímpio. Ou seja, tem justo que vai ter pouco, tem ímpio que vai ter muito. Claro que, já falei, pode acontecer de alguém estar passando por uma situação perrengue por consequência de erros e pecados? Pode. Mas não dá pra generalizar, tá? Assim como não dá pra generalizar que todo mundo que tem depressão é endemoniado. Caramba, se todo mundo que tem depressão é endemoniado, então Moisés é endemoniado, Jeremias é endemoniado, Jó é endemoniado, um monte de gente que teve depressão e pediu a morte na Bíblia, tá bom? Então, esquece esse papo. Por que as igrejas são tão mal vistas por causa desse negócio de igreja? Galera, é porque tem gente pilantra dentro da igreja. Eu não vou tampar o sol com a peneira, tá? E nem vou passar a mão na cabeça de bandido. Tem pilantra dentro da igreja? Tem, claro que tem. E sempre teve, não é coisa de agora, tá? Ó, 2 Pedro 2, 1 a 3. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade, do evangelho. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando história inventada. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor dele está bem acordado. Ou seja, ele está falando, bandido sempre teve, tá? E esses caras denigre o evangelho. Mas fica tranquilo, a hora deles vai chegar. Tito 1, 10 e 11. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar porque eles estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem asneira com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Então, galera, pilantra sempre teve, sempre teve. Tem pastor pilantra, tem padre pilantra, tem ateu pilantra, tem espírita pilantra, tem agnóstico pilantra. Pilantra vai ter sempre em todo lugar, galera. Agora cabe a você ficar atento para não cair nesse papo desses caras, que é o que a Bíblia muitas vezes nos orienta. Cuidado com esses falsos mestres. Cuidado com esses caras pilantra que estão querendo pregar coisa errada por cobiçar dinheiro. Cabe a você ser uma pessoa inteligente e analisar a tua igreja. O que eles estão fazendo? Você sabe o que a tua igreja faz com o dinheiro que entra lá? Como que é? Tipo, eles estão doando dinheiro para ações sociais? Estão ajudando o pobre? Estão sustentando o missionário? Estão fazendo projeto social? O que eles estão fazendo? Se você está incomodado, a primeira coisa que você tem que fazer, vai lá
e vai falar, escuta, eu quero entender o que é feito com o dinheiro que entra aqui dentro dessa igreja. Não sei. Você vai falar. Você vai ser a voz de Deus lá. Você vai falar, olha, a Bíblia fala que a gente tem que investir nisso, nisso, nisso e nisso. Eu só tô vendo aí carro importado e um monte de coisa aí que não precisa e não tô vendo o reino de Deus avançar aqui por causa da nossa igreja. Se eles te ignorarem, valeu, Deus abençoe. Ah, Duda, mas eu não posso questionar. Claro que pode. Oxe, não pode. Quer dizer que se o teu pastor virar o bandido, Fernandinho Beiramar, você vai continuar pagando, você não pode questionar. Não, é o servo de Deus. Lembra que tem muita lobo com pele de ovelha. Desde sempre Jesus advertiu sobre isso. Mas tem muita igreja que os caras exageram nesse bagulho aí. É um negócio que me estressa muito. Por quê? Porque faz a gente parecer trouxa. Crente é tudo trouxa, dá dinheiro para pastor. Por exemplo, quer ver um negócio que me irrita? Quando eu vou numa igreja e fica estabelecendo valor. Ah, quem tem aqui 2.000 para dar? Oh, não te interessa quanto eu vou dar? A igreja toda tem que saber quanto eu vou dar, caramba. Uma vez aconteceu isso comigo e a Maiara, eu tava numa igreja, aí tava lá, de repente o pastor começou a falar, ó, a gente tá precisando aqui de tal, e eu preciso de 20 pessoas para doar R$200. Aí eu falei com ela, meu, vamos dar, vamos abençoar, vamos. Aí o cara falou, quem puder dar R$200, vem aqui na frente. Pô, velho, pra quê, mano? Oxe, eu tô dando pra que alguém saiba que eu tô dando? Sabe, aí desistimos, não vou mais dar não. Frescura do caramba, meu, sabe? Tem igreja que gosta de ficar evidenciando quem é rico. E tem crente que gosta de ser evidenciado. Ah, eu vou, hein, ó galera, duzentão, hein, oxi, velho. Jesus evidenciou a viúva pobre que deu 2 moedas, não os ricos que estavam dando ouro pra caramba lá. Aí começam os outros exageros, tipo, igreja que começa a vender travesseiro ungido, começa a vender, o pote de água do Rio Jordão por apenas não sei quanto, a Bíblia ungida, toda a Bíblia é ungida, velho, que raio de Bíblia ungida? Oxe, a Bíblia é a palavra de Deus, a sua mudou o quê? A R$1.000 uma Bíblia? Aí que a gente é visto como trouxa, por quê? Porque tem gente que compra, não compra, cara! Cara, a Idade Média, deixa eu te falar uma coisa, teve muita gente que morreu queimado numa fogueira, justamente para combater essas idiotices. Aí chega você agora com 40, 50 anos, macaco velho, caindo nesse papo besta, meu. Na Idade Média rolava muito negócio de indulgência, que é você pagar para receber perdão, para você receber salvação. Aconteceu muito lá na época das cruzadas, lembra? Chegava o Papa lá, falava, quem for lá para as cruzadas para combater os muçulmanos vai ser salvo. Aí os caras iam, sabe? Cara, não faz sentido nenhum. Normalmente, qual que é o processo? A igreja quer algo e começa a pedir dinheiro para os outros prometendo algo para eles. Não cai nesse papo. Que nem uma vez eu fui numa igreja e tava tendo esses congressos de batalha espiritual, finanças e tal. Aí eu tô lá de boa, ouvindo a palavra e tal. Aí o cara chega e fala, agora a gente vai ter o momento da ceia. Só que eu senti no coração uma coisa. Só vai poder tomar ceia quem trouxer alguma oferta, alguma contribuição aqui no altar. Eu olhei e falei, ele falou isso mesmo? Foi. Tem que dar alguma coisa pra tomar ceia? Mano, eu fiquei louco, velho. Eu fiquei louco. Por pouco que eu não comecei a gritar lá da galeria pra chamar o cara de vagabundo. E galera, vocês me perdoam, tá bom? Minha consciência é com Deus, eu falei que eu não devo nada pra ninguém, minha preocupação aqui é agradar a Deus. Mas vai te lascar, cara. Fui todo mundo indo lá, deixar dinheiro, deixar relógio, não, eu quero tomar ceia. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus, eu não tenho dúvida que Jesus, cara, ia dar um xingo num cara desse, falar, você tá me tirando que você tá falando que só vai poder tomar ceia quem trouxer uma oferta. Cara, eu fiquei louco, cara, eu me acalmei, saí, porque às vezes eu me descontrolo. Saí e fui embora. Não, Duda, você que não entendeu, é que é um ato profético. Que raio de ato profético, galera? Quer dizer o quê? Que eu vou chegar na Bíblia, vou ler aqui, 1 João. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar. E hoje, excepcionalmente, a gente vai fazer um ato profético, tá? Para você ser perdoado, você vai ter que trazer uma oferta. Oxe, tá tirando, galera? Só que tem gente que acha normal. Aí foi lá daí. Eu fiquei tipo o John Travolta, assim, sabe? E sabe qual que é a treta, galera? Sabe por que todo mundo vai? Porque o cara é famoso. Se eu falasse alguma coisa, nossa, Duda, cala tua boca, quem é você na fila do pão? Galera, eu me basei na palavra, não me basei no currículo de pregador nenhum, galera, tá bom? Sempre. Você tem que ser igual os bereanos, que fala lá em Atos, né? Tudo que eles ouviam, eles iam ver se tava na palavra mesmo. Não tem essa de não, mas ele é um pastor famosérrimo, é conferencista, pô, tô um pouco me lixando.
Jesus sentava o rei lá em Mateus 23 lá nos caras. Quem que eram os caras? Os mestres da lei, os líderes da sinagoga, eram os caras mais top. Jesus chegou e falou, cara, vocês estão falando tudo errado, velho. Não, Duda, você não pode julgar, ele é um homem de Deus. Galera, cuidado com esse papo aí de que não pode julgar. Se você não analisa e não avalia o que a pessoa está falando, como é que você vai saber quem é ovelha e quem é lobo? Jesus, Paulo, Pedro, todo o Novo Testamento fala, cuidado com falso mestre. Caramba, tem 1 milhão de versículos falando para tomar cuidado com falso mestre. Isso aí é um medo que os próprios falsos mestres colocam nas pessoas. Um bom pastor, ele vai chegar e vai falar, ó, olha tudo que eu estou falando e vê se está certo na escritura. Um falso mestre vai falar, quem é você para me julgar? Oxe, a Bíblia que vai te julgar se o que você está falando está certo ou errado. E você tem que ser inteligente para olhar na Bíblia e falar, o que esse cara está falando tá errado. Tem um cara lá do começo do século 1, 2 ali mais ou menos, logo depois de Jesus, chamado Tertuliano. Ele foi um dos primeiros caras que escreveu sobre o cristianismo e tal, né? E ele combatia muito as heresias daquela época. E ele falou uma frase assim, nada do que é de Deus é obtido com dinheiro. Cara, louca essa frase. Fica com ela, tá bom? Fica com ela. Não deixa ninguém comercializar a graça não, tá? O perdão é de graça, a salvação é de graça, a bênção de Deus é de graça, o amor é de graça, você prosperar é de graça. Esquece esse papo, tá? Tem gente que vai na igreja querendo ter dinheiro. Não, eu vou por dinheiro. Não, eu vou para que Deus me abençoe. Tem uma frase de um cara, um autor inglês, acho que era Roger Lestrange, se não me engano, esqueci o nome, depois eu ponho na edição aí. Ele falou assim, quem serve a Deus por dinheiro vai servir o diabo se ele fizer uma proposta melhor. Oh, essa é louca, hein? Eu gosto de pensar que Deus não precisa de mim pra nada, mas Ele conta comigo pra tudo. Então cuidado com essas pregação triunfalista demais, tá? Esse povo aí que, às vezes você vai na igreja, a pregação é 10 minutos e o apelo para dar dízimo é 52 minutos. É que nem rádio. Galera, eu vou falar, eu sou cristão, amo a Deus, amo louvor, David Keelan, Cirilo, tal, top. Cara, mas para ouvir rádio, a rádio alfa me edifica muito mais que as rádio gospel, tá? Porque, nossa, eu passo nervoso. Pelo amor de Deus, é 58 minutos falando de dízimo. O cara passa 9 horas e 15 falando de conta de banco. Ah, no Itaú, 0044, no Bradesco, no Santa. Caramba, quantas contas você tem nessa rádio aí, velho? Pelo amor de Deus. Tem que pedir? Tem. Eles têm que sobreviver e tal. Beleza, ok, vai ter alguém para manter. Mas, pô, se a rádio gasta mais tempo falando de dízimo do que pregar e de botar louvor, tem alguma coisa estranha com essa rádio. Então se você conhece alguma rádio cristã boa aqui em São Paulo, deixa nos comentários aqui pra me sugerir. Mas eu gosto da Rádio Alfa. Duda, se tem cara que é pilantra, pastor que é pilantra, é certo dar o dízimo? Sim, galera, sim, é certo. Você dá o dízimo, Duda? Sim, claro que eu dou. Aí, mas pensa comigo. Cara, se você é tipo muquirana, avarento, sabe, mesquinho, que não quer nem dar o dízimo, como é que você tá querendo pedir pra Deus te enriquecer, cara? Ah, Deus me abençoa, mas na hora de dar o dízimo, ai, será que é pra dar o dízimo? Ai, é no antigo ou no novo? Ai, é obrigatório? Ai, é Malaquias? Não, mas Jesus falou o quê? Oxe, bicho, se pra dar 10% do que Deus te dá, você faz esse barraco, você quer o quê da vida? E lembra que o dízimo, galera, tinha no Antigo Testamento? Tinha. Tinha no Novo? Tinha. Pensa que o dízimo é uma forma de você honrar a Deus com aquilo que Ele tem te dado. Desde o começo lá da Bíblia, Gênesis, Deus sempre falou o quê? Eu quero o melhor. Por quê? Porque isso tem a ver com honrar a Deus e falar Deus. Lembra de Caim e Abel lá? Qual que foi a treta? Abel oferecia o melhor carneiro, ovelha, sei lá o que era lá. Caim oferecia a ovelha bichada, que estava machucada. Deus sempre quis dizer isso. Eu quero ser honrado com o que tem de melhor na sua vida. E aí entra o que eu tô falando. Se nem o dízimo você quer dar, cara, você honra Deus com o quê? Não, eu honro a Deus com o meu tempo, é um tempo de qualidade. Tá, mas a Bíblia fala que você tem que honrar com as suas finanças também. Eu dou dízimo? Sim, claro que dou, mas eu não dou dízimo para escapar do inferno, ou porque se eu não der, Deus vai parar de me amar ou de me abençoar. Não, eu dou dízimo por generosidade, por amor a Deus. Sabe, é o mínimo que eu posso fazer, dar 10% para o Senhor, né, por tanta coisa que Ele tem me dado. Mas aí tem 3 pontos importantes aqui. Primeiro, dar o dízimo é um gesto de amor e generosidade, tá? Porque Deus ama quem dá com alegria. Tem gente que até dá o dízimo, mas não muda de vida nunca, sabe por quê? Não experimenta o prazer de dar o dízimo, sabe por quê? Porque dá sempre murmurando. Ah, tá aqui. Galera, dar com alegria não quer dizer
Uhul, vou dar meu dinheiro. Não, é dar com alegria porque você sabe que Deus cuida de você. Teve muita vez na minha vida que eu dei dízimo e com o coração na mão, falando, pai, eu tô te dando aqui, mas eu precisava. Mas isso quer dizer o quê? Que eu confio nele. Eu tô te dando, o senhor sabe das minhas necessidades, né? Mas Deus fala, cara, olha os lírios do campo, Deus cuida, tá bom? Então, não faça por medo ou por obrigação, ou porque, senão eu vou pro inferno. Não, a Bíblia não fala em nenhum lugar que quem não dá dízimo vai pro inferno. Tá? O que fala que não é generoso, é um pão duro, miserável, que, nossa, nem isso consegue dar para o reino de Deus. Ok, tá? Segunda coisa, dar o dízimo não te dá o direito de exigir nada de Deus. Eu vou dar o dízimo, mas o senhor vai ter que fazer... Não. Deus não tem obrigação nenhuma com você. Não pensa que você está fazendo um favor ou que você está fazendo barganha com Deus. Deus não precisa do seu dinheiro não, filho. Você acha que se você não der, Deus vai ficar mais pobre? E outra coisa, não pense... Por que eu estou falando isso? Que são distorções que são ditas nas igrejas aí. Não pense que por você dar o dízimo, você vai só enriquecer e nada de ruim vai te acontecer. Não vai acontecer sim. Desgraça acontece com todo mundo. Com dizimista e com quem não é dizimista. Você acha que Paulo não era dizimista? Ele que pregava tanto sobre a contribuição, sobre a generosidade, você acha que ele não era? Olha a vida dele, foi só alegria? Foi só vitória? Uhul, nossa, top, eu tô nadando na onda do dinheiro aqui, criptomoeda a 1000 aqui. Não, tá bom? Porque ser dizimista não anula a possibilidade de você passar por perrengue. Inclusive, normalmente, você sofre por estar fazendo o que é certo. Né? Por quê? Porque o diabo não se incomoda com um cachorro morto, filho. Quem já tá do lado dele, ele não tá nem aí. Agora, quem tá fazendo tudo certo e agradando a Deus, vai vir provação. E lembra, Deus não abençoa só quem é dizimista, Deus abençoa quem é filho. Não pelo tanto de dinheiro que você dá, mas dê, porque é o mínimo que a gente pode fazer. Mas eu não quero dar o dízimo, eu não acho que é obrigatório. Tá, então não dá, cara, então não dá, não tem problema, tá bom. Você não vai pro inferno por causa disso. Só que por outro lado, você vai estar deixando de manifestar sua gratidão a Deus, vai estar deixando de expressar a sua confiança em Deus, você vai estar deixando de expressar a sua generosidade em Deus e você vai estar deixando de participar financeiramente do avanço do reino de Deus nas coisas da terra. Ok, é tua opinião, você não quer dar, não dá. Duda, mas eu vou ficar dando dinheiro para pastor. Como que é na tua igreja? Por isso que eu volto a dizer, vê como que é na tua igreja. Na minha igreja, por exemplo, lá tem assembleia. Os membros todos se reúnem na igreja para ver quanto entrou, quanto saiu, votar, falar, esse aqui pode dar esse aumento, pode pagar esse missionário, pode gastar dinheiro para comprar presente pro Dia dos Pais, pode fazer isso, pode aquilo. Os membros participam disso. Tem que ser transparente assim, como que é na sua igreja. Se você não tá vendo nada, é o que eu falei, então sai fora, porque aí sim, pode ser que você esteja só dando dinheiro para pastor. Tem pastor que hoje em dia vai de guarda-costas para a igreja, enquanto os membros da igreja vai de busão lotado. Pô, talvez tenha alguma coisa errada acontecendo aí. Indo pro final, galera, vamos agora analisar alguns versículos difíceis que às vezes são usados para combater o dinheiro, para falar que dinheiro é pecado, tá? Então, primeiro, Mateus 6, vai. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e os ladrões não arrombam nem furtam. Esse texto dá a entender que a gente não pode ter riqueza. Não acumula dinheiro, hein? Ai, caramba, não posso acumular? Calma. Primeiro, a gente tem que lembrar que esse aqui é o Sermão do Monte e Jesus usa uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é o quê? É um exagero, proposital. Ele exagera de propósito para a galera entender bem o sentido da coisa. Nesse mesmo sermão, tem uma hora que Jesus fala, se o teu olho está te fazendo pecar, arranca fora o teu olho. Caramba, será? Nossa, isso é um exagero, galera. Pelo amor de Deus, não é para levar o pé da letra. Se for assim, não vai ter nenhum adolescente com olho. Pô, sabe, é um exagero. Mesmo porque, é óbvio que é um exagero. A Bíblia mesmo fala que a gente não pode se mutilar o corpo. Jesus foi exagerado para entender. Caramba, se teu olho tá te fazendo pegar, arranca essa desgrama desse olho aí. Mas não é para ser levado literalmente. Nessa mesma pregação tem o famoso versículo. Se alguém te der um tapa na orelha, vira o outro lado. Será que é para fazer isso mesmo? Claro que não, gente. Oxe, Jesus vai fazer a gente de quê agora? Você acha que sou beijo de ficar dando tapa na cara e dar o outro lado? Ele tá exagerando. Duda, será? Claro, Jesus mesmo tomou o tapa uma vez e não deu outra face. Paulo também. Uma vez tomou um tapão na orelha, em vez de dar outra face, ele xingou o sumo sacerdote, falou, miserável, você é folgado, hein, sabe? Não foi isso que ele falou, mas depois você lê lá. Tá? Não é. O que Deus está querendo dizer é pra gente não ser vingativo e querer combater com violência as coisas, mas não é pra tomar, dá esse lado aqui, tá? Oxe,
E da mesma forma, Jesus está falando que a gente tem que tomar cuidado para não ficar só juntando tesouro aqui e não fazer nada lá em cima. E provavelmente o povo estava caindo nesse erro de ficar só juntando bens aqui na terra, mas não ser generoso. Porque o que é juntar tesouro lá em cima? É eu comprar um CDB divino? Não. É eu começar a fazer boas obras aqui na terra, porque isso, a minha recompensa vai ser lá em cima. Então ele está falando, cara, não para com esse negócio de ficar só acumulando, cara. Você só quer acumular dinheiro, só quer acumular fortuna. Começa a juntar, fazer boas obras aqui pra você ter uma recompensa lá na eternidade. Lembra da regrinha? Sempre olhe um versículo, mas vê os outros também. Lá no Salmo 35 fala que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Tem um provérbio que fala que se você for fiel a Deus e honrar Ele e tal, Deus vai fazer seus celeiros transbordar. Vai sobrar e não vai ter nem onde caber tanto vinho. Ué, não falou agora que não é para eu acumular nada? Ele mesmo tá falando que vai fazer transbordar a nossa vida quando a gente for fiel a Ele. Malaquias 3,10 fala, traga os dízimos e as ofertas, você vai ver. Você vai ver, se eu não vou te dar tanta coisa que você não vai ter nem onde gastar, não vai ter nem onde armazenar, de tanta bênção que eu vou te dar. É Deus que falou isso. Sabe? Então, um versículo tem que ser olhado à luz de outros e outros e outros, e nunca pegar só um texto isolado. O erro aqui é o egoísmo, tá? Como é que eu vou falar que ter riqueza é pecado? Ah não, Mateus fala lá que a gente não pode acumular nada, que é pecado ter riqueza. Ué, mas Deus mesmo que deu riqueza para um monte de gente, cara, na Bíblia. Então, é interpretação, tá? Ó, vamos ler rapidinho aqui, ó, Lucas 12, uma parábola aqui. As terras de um homem rico deram uma grande colheita, então ele começou a pensar, nossa, eu não tenho mais onde guardar toda essa colheita, o que eu vou fazer? Ah, já sei, eu vou derrubar meus depósitos e vou construir outros maiores ainda e vou guardar toda a minha colheita e todo o meu rendimento, todo o meu CDB, criptomoeda. Então diria a mim mesmo, eita homem feliz, eu tenho tudo que preciso para sempre, agora descansa, come, bebe, se alegra. Mas Deus lhe disse, ô seu tolo, essa noite você pode morrer e quem vai ficar com tudo isso aí que você guardou? E Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riqueza para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Juntar riqueza não tem problema. Só juntar riqueza para si mesmo, isso é um problema, tá bom? Aí Deus vai falar para você, tolo. Outro versículo, Salmo 27. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu não preciso juntar nada, eu não preciso pegar dinheiro, eu não preciso fazer nada porque o amanhã a Deus pertence e eu confio nele. A gente tem que confiar? Tem, mas a Bíblia também nos ensina a ser sábios, previdentes, pensar no futuro, pensar no dia de amanhã, guardar dinheiro para alguma coisa. Você lembra lá em Provérbios quando fala, vai ter com a formiga preguiçoso, aprenda com a formiga. Porque a formiga, quando está o verão, ela em vez de ficar só na vida boa curtindo, ela junta, porque ela sabe que o inverno vai chegar. E o princípio é o quê?